Muito bem, essa aqui é o último estudo da matéria e disciplina sobre hermenêutica. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão empenhados em estudar. Meus parabéns, né, você que chegou até esse último estágio, né? Não exatamente que é um último, mas né, que encerra uma fase, né? Então aqui a gente vai ver dentro de um material que você também pode baixar. Já falamos para vocês aqui algumas aulas gratuitamente, onde nós vamos ver, dando continuidade e também encerrando essa disciplina, a compreensão e a interpretação. Então, todo ser humano ele precisa compreender e depois interpretar. Não é um mecanismo muito fácil, porém, isso não quer dizer que seja impossível. Nós precisamos, na verdade, realmente poder entender as coisas. E no que diz respeito à interpretação dos textos que nós estamos aqui apresentando aqui a vocês. Não somente a compreensão e a interpretação é importante, mas vamos ver também aqui as principais regras da hermenêutica. Já mencionamos aqui a principal, então vamos ver aqui outras que juntas te ajudam a ter a percepção correta de um texto, no caso, a escritura. Do mesmo modo, isso se aplica a outras ciências humanas ou exatas. Então, cada ciência, cada disciplina, cada matéria, ela tem uma hermenêutica, ela tem uma chave hermenêutica. Quem estuda biologia tem uma chave biológica. Quem estuda história tem uma chave histórica. Quem estuda filosofia tem uma chave filosófica para entender termos, autores, correntes filosóficas, enfim, entendeu? Não é somente algo da teologia, não. Todas as ciências possuem hermenêutica, ok? Então, mas que cada uma delas tem sua especificidade, entende? Então, dessa forma, nós estamos aqui inventando ou querendo modificar nada, apenas apresentar aquilo que de fato é concreto, tá bom? Aqui no texto, a gente vê o seguinte: a compreensão vai referir-se ao entendimento humano para corretamente entender o significado pretendido pelo autor ao escrever um texto. Eu já tenho dito a vocês que não é somente a escritura, mas qualquer texto, jornalístico, poético, enfim, independentemente da escritura, nós precisamos fazer esse esforço para corretamente entender o que o autor escreveu, né? Bem, já que apenas, na verdade, só existe um significado, todo aquele que o entende terá a mesma compreensão do autor. Algumas compreensões podem ser mais completas do que outras, devido à maior percepção de várias implicações envolvidas. Então, temos pessoas que podem ter uma melhor compreensão de um texto dependendo do seu grau de conhecimento, de experiência e de compreensão e de interpretação, né? Então, tudo tem um estágio. Bem, como expressar essa compreensão? Existem números infinitos de forma de expressar. Por exemplo, Cristo, ao ensinar sobre a chegada do reino, utilizou várias parábolas, que são uma ferramenta para se comunicar com um público diverso, onde a gente pode aí, de acordo com a parábola, trazer segredos, ensinamentos, né? E ao mesmo tempo levar o povo a ter curiosidade e também, infelizmente, em alguns casos, a rejeitar. Alguns intérpretes dizem que não existe sinônimo perfeito. Ainda assim, um autor, com o propósito de evitar o desgaste do seu vocabulário empregado, pode conscientemente desejar usar outros com o mesmo sentido. Isso porque o uso de sinônimos é previsto pelas normas da linguagem. Ou seja, não é só porque a gente está no Brasil ou em qualquer ou se fôssemos de outro país. Toda a comunicação ela possui sinônimos, dependendo, obviamente, da linguagem em si. Né? Tem linguagem muito, assim, de certa forma, primitiva, né? Algumas tribos não tem, talvez, alguns vocabulários específicos para certas coisas, né? Mas
o processo de comunicação, compreensão de entendimento, eles procuram ter sinônimos, adjetivos, substantivos, tá? Independente da língua local, né? Da linguagem, da forma de compreender, de se expressar, independente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui o PDF. Pronto. Vou melhor aqui. Então, as quais admitem também uma extensão do possível significado para a mesma palavra. Há dois princípios para orientar o trabalho, por exemplo, de uma tradução. É um outro campo de estudo muito complexo e a compreensão, interpretação e hermenêutica entra para ajudar. Por exemplo, aqui o autor procura falar o seguinte: palavra por palavra, pensamento por pensamento. Então, são basicamente duas formas de traduzir um texto de forma coerente e correta. A dificuldade do primeiro, né, é que em idiomas e culturas diferentes, nem sempre os vocábulos têm a mesma exatidão, ou seja, correspondência. Né? Por exemplo, aí vai traduzir Theos, que é Deus, para Tupã, aqui no Brasil, jamais. Vamos traduzir alguns outros nomes que não têm referencial de forma nenhuma. Então, tem essas dificuldades, né? E ainda a gente precisa entender melhor para poder traduzir de forma correta. Segundo ponto, apresentar suas dificuldades. Isso significa que, evidente, quando procuramos determinar como o autor usa os mesmos termos em lugares diferentes com os mesmos significados. Isso a gente encontra muitas das vezes nos Salmos falando sobre temor. Lá no Novo Testamento temos temor. O próprio, ou talvez o mesmo autor utiliza as mesmas palavras, mas muitas das vezes com o mesmo significado. Isso vai dependendo do contexto e dos objetivos do escritor, né? Então, o valor da equivalência na tradução fica mais compreendido do que o propósito de comparar com outras passagens, nas quais o autor bíblico usa a mesma palavra com o mesmo significado. Aí é que o autor desse trabalho aqui, ele vai trabalhar aqui normas de linguagem, tá? Por quê? É importante isso? Porque isso faz parte da hermenêutica, tá certo? Não é nada assim distante ou contraditório. As normas de linguagem, ou seja, a linguagem tem uma norma. Ela não existe por si só, porque quer, e existe sem sentido. Ela tem uma norma, tem um método, tem uma regra. Então, a norma de linguagem tenta especificar a extensão de significados, permitindo palavras de um texto. O termo fé, por exemplo, possui ampla extensão do significado no Novo Testamento. Né? Então, existe essa questão aí, né? A extensão do significado. Então, mas lembre-se que é o contexto anterior e posterior que vai definir o que é realmente expressão, por exemplo, fé, graça, enfim, é o contexto. Achei aqui o PDF aqui para aumentar o ficar melhor. Pronto. Então, em certos contextos, tá bom? Pode ser mera aceitação mental de um fato. Em outros contextos, pode ser confiança plena e total. E ainda em outro contexto, um conjunto de crenças evidenciadas. Por exemplo, o que não pode, no entanto, significar algo incompatível com o contexto. Quando, por exemplo, o texto ou o contexto está procurando falar, por exemplo, do ritual do batismo. Né? Então, o autor aqui desse estudo da Bíblia de Projeto diz assim, utiliza uma cita, né? Para falar agora. A Testemunha de Jeová atribui à palavra geena um significado totalmente absurdo, contraditório, esquisito, estranho à sua natureza. Então, as seitas fazem isso. As pessoas que não creem realmente na Escritura começam a inventar, a usar, né, de palavras que não, não é compatível com a crença deles. Eles vão procurando modificar a verdade, né? Deixa eu ver aqui.
Pronto, deixa eu mostrar aqui. Pronto. Então a gente encontra na escritura higiena, né? Então muitas doutrinas, muitas religiões não aceitam o significado correto. Então eles procuram modificar. Esse que o Testemunho de Jeová faz e muitas igrejas fazem dessa mesma forma. Então, bem, afirma que a Testemunho de Jeová afirma que Gênesis significa fim de vida, é um aniquilamento, destruição eterna, que é uma extinção ou desaparecimento completo, e punição eterna, ou seja, você vai parar de existir. Mas onde encontramos o termo Guiena? Aí nós temos aqui os referenciais, mas abaixo diz assim: alguns desses versículos transmitem ideia de fim, aniquilamento, deixar de existir, ou refletem um estado contínuo, distante da presença de Deus. Atribuir a palavra Guiena um significado inadequado, que não respeita o contexto, é um equívoco, né? E falta de respeito, né? Além de falta de raciocínio, segundo as normas de linguagem. Mas lembre-se que as seitas, elas procuram redefinir as normas de linguagem. Então eles vão ter tipo um dicionário diferente do nosso, né? Uma linguagem diferente da nossa, para criar uma lavagem cerebral. Bom, então muito cuidado aí. Até porque as seitas e outras religiões também têm um tipo de hermenêutica, agora uma hermenêutica totalmente distorcida, né? Bem, todo o contexto atribui à palavra Guiena o significado que conhecemos. A tarefa do intérprete, a sua tarefa, a nossa tarefa, é descobrir o significado pretendido e do autor. Ao agir dessa forma, estará sendo orientado pelas normas de expressão. Felizmente, as normas de linguagem limitam o número de possibilidades, de modo que apenas uma delas terá o significado que interessa ao autor. Por isso, o autor bíblico se manteve cuidadosamente dentro desse parâmetro, desses limites, a fim de ajudar os leitores locais posteriores, tá? A, de certa forma, compreender melhor. Deixa eu ver aqui a questão aqui do seu... Por isso o autor, né, manteve esse cuidado para nos ajudar. O contexto é fundamental, importante, porque procura reduzir o significado possível e apenas um significado específico. Então, por quê? Porque muitas vezes a gente, quando não tem experiência, a gente pensa que algum termo, algum conceito tem vários significados, e pode até ter, mas o autor não está utilizando todos os significados, então usando um significado específico, seja esse que nós precisamos conhecer. O próximo tópico é o seguinte: reconhecer o gênero literário. Quais são os gêneros literários? A gente já viu que a linguagem ela tem uma norma, né? Tem uma regra. E aqui agora a gente vai conhecer os gêneros literários. Quais gêneros literários podemos encontrar no autor bíblico? Então, a Bíblia apresenta diferentes gêneros textuais, tá bom? Obviamente, como os escritores da Bíblia tinham por finalidade compartilhar o significado do que escreviam, submetem às convenções literárias do seu tempo. Ou seja, por exemplo, no tempo deles, talvez não existisse a palavra... na verdade, não existia, né? Não existia a palavra farmácia com PH. Nem a palavra farmácia em si, né? A farmácia que a gente conhece hoje em dia. Não tem esse conceito. Muito menos da escrita antiga. O telefone, se não me engano, também é com PH, TH, né? Fone, né? PH, né? E nem a ferramenta. Mas muitas das vezes, por exemplo, a palavra lâmpada para os meus pés não é a lâmpada que temos em casa, que tem eletricidade e tudo mais, entendeu? Então a gente precisa realmente entender o que o autor está dizendo, tá? Se o leitor não poderá, se nós não podemos mensurar e nem pesar isso, esse fato, será impossível compreender o significado.
Contexto. O contexto procura facilitar a compreensão do significado pretendido pelo autor. As seitas não partem desse princípio. Elas partem de uma coisa chamada exegese. Elas partem do seu achismos, né? Elas partem de uma experiência até mesmo contraditória para criar e distorcer o contexto. Porém, nós partimos do contexto para compreender o texto e o assunto e a mensagem do autor, né? Então, devemos entender o contexto literário como sendo aquilo que o autor procura dizer como significados, símbolos, utilizando antes e depois o texto em questão. Entenda que, quando procuramos nos referir ao contexto, fazemos alusão ao padrão de significado que é compartilhado pelo autor nas palavras, orações, parágrafos e capítulos presentes no texto. Paulo, em Romanos e Tiago no capítulo 2, usa o termo fé com significados diferentes. Será problemático admitir que os dois escritores queriam dizer um conjunto de crenças? Uma dificuldade haverá se assumirmos que Paulo está falando de uma mera citação do fato e que Tiago refere-se a uma verdadeira confiança. Todavia, está óbvio pelo contexto que Paulo se refere à verdadeira confiança e Tiago a mera citação do fato. Aí o autor aqui, pessoal, ele usa um livrinho das Testemunhas de Jeová, e nesse livrinho as seitas das Testemunhas de Jeová se fundamentam, tá? Essa é a base delas, não é a escritura, não é o autor bíblico, é o raciocínio na base da escritura. Assim, o catolicismo não se baseia na escritura, se baseia nos padres, nos arcebispos e no papa, tá? Então não tem nada a ver com a escritura, eles inventam uma hermenêutica para prejudicar a palavra de Deus, né? Então eu estou dar um exemplo aqui. O raciocínio na base da escritura procura explicar 1 Coríntios 15 associando a dois textos remotos, em Romanos e Colossenses. Ao desprezar o contexto de todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, que se refere à ressurreição e à veracidade, o autor do livro citado não está focalizando a condição espiritual do mundo em relação a Deus, como ocorre em outras referências. Em verdade, encontramos em 1 Coríntios 15 um credo da igreja referente à ressurreição citada pelo apóstolo Paulo. Tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso aí. E agora, outra coisa importante é o Espírito Santo e a interpretação bíblica, né? Existe uma relação com isso. Então a Bíblia, como produto da inspiração divina, é verdadeiramente a palavra de Deus e revela aquilo que os cristãos creem, a regra de fé, e como devem viver, a regra prática. Os termos infalibilidade e inerrância são frequentemente usados para descrever a fidelidade da Bíblia. Tudo quanto os autores desejavam transmitir quanto aos assuntos de fé, doutrina, a revelação e a prática ética é verdadeiro. O termo inerrância significa que tudo quanto está escrito na Bíblia, informações históricas, geográficas, números, enfim, científicos, poéticos, enfim, corresponde à verdade e não pode induzir ninguém ao erro. O fato importante, determinante, que ultrapassa a fronteira do tempo, envolve aquilo que o autor, conduzido pelo Espírito, desejou transmitir seu texto. Bem, consideremos Isaías 11, onde o profeta narra que Deus recolherá o desperto de Judá desde os quatro cantos da terra. O que quis dizer com isso? Teria sido: quero que saibam que a terra consiste em quatro cantos e que Deus trará de volta o seu povo desses quatro cantos? Obviamente não. A terra não tem nenhum canto. Será então que o profeta Isaías está falando sobre geografia? Absolutamente não. Seu propósito era falar do futuro ajuntamento do povo de Deus, Israel, todas as partes da terra. Sua afirmação, sua declaração, portanto, pode ser considerada infalível e inerrante. Então, a gente vê aí exemplos, né, de texto onde a gente está utilizando
questão da norma culta, a questão de gênero textual, para vocês entenderem como interpretar. E agora, já quase encerrando o vídeo, vamos falar sobre as regras de interpretação. É o seguinte, temos aqui, é necessário usar diferentes regras para interpretar os gêneros literários, porque existem vários gêneros literários presentes na Bíblia, tá? Uma parábola, uma narrativa, uma poesia, deve ser interpretado conforme a regra específica dessas expressões. Note alguns, por exemplo, provérbios. Você pega um texto de provérbios, não somente o livro de provérbios, muitas vezes existem provérbios em textos proféticos, como Isaías, e outros, por exemplo. Provérbios são declarações sucintas. Geralmente pregam uma linguagem metafórica, né, para expressar uma verdade geral. Por exemplo, o que seria uma metáfora? Seria, por exemplo, ter uma mãe querendo impor limites ao filho. Ele diz assim, me obedeça, vá fazer tal coisa, ou para de fazer isso, senão eu vou dar um pé no teu ouvido. E por acaso o ouvido tem pé? Entendeu? É uma metáfora. Né? Criar também aqueles contos infantis, né? Onde os animais começam a conversar um com o outro, né? E trazer um ensinamento. São metáforas, entendeu? Para vocês entenderem aqui, tá certo? Que vai expressar uma visão geral. Os provérbios não são leis e nem promessas, muito menos profecias. São observações gerais, extraídas de um olhar crítico, sábio e cuidadoso de fatos do cotidiano. Tá? Isso nós encontramos na escritura e em muitos outros textos antigos, por exemplo. Profecia, que é um outro tipo de quê, pessoal? De linguagem, um tipo de comunicação. Uma das regras da literatura profética envolve as predições de julgamento. Jonas 3, o profeta proclama a cidade de Nínive. Ainda há 40 dias, e Nínive será subvertida. Ao ouvirem essa mensagem, os ninivitas proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. O rei da cidade decretou um período de luto e arrependimento. Resultado, a cidade não foi destruída. A falta de julgamento divino fez de Jonas um falso profeta? É uma pergunta, é um questionamento. Então, a regra para esse caso, para esse tipo de profecia, encontra Jeremias capítulo 18, versículo 7 e o versículo 8, que diz: momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar ou derrubar, para destruir, e se tal nação contra a qual falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Então, um texto está auxiliando o outro, está em unidade, está nos ajudando a compreender as circunstâncias, né, e as passagens e a própria história profética. Por outro lado, encontramos sectários anunciando a volta de Cristo, chegando até mesmo a marcar data específica para esse evento. Mas suas profecias falharam. Jesus não voltou. Assim não seria legítimo entendermos que uma mudança de sentença, os indivíduos se arrependeram e Deus revogou essa sentença? Se semelhante a uma falsa profecia totalmente fora do contexto bíblico, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, como você pode ver em Atos 1, verso 7. Os mesmos princípios hermenêuticos devem ser observados em outros gêneros literários. As principais leis da hermenêutica bíblica. Isso aqui é muito importante. Bem, a lei do contexto. Falamos bastante sobre isso. Aqui é uma regra muito importante. O contexto é a parte que vem antes ou depois do texto. Diz que não se deve interpretar um texto sem o auxílio do contexto, para não fazer um pretexto. Para entender a aplicação dessa lei, recomendamos a leitura do texto de Lucas 19, Atos 8 e Isaías 53, para melhor compreender a lei do contexto. A lei do texto paralelo. Um texto deve ser interpretado com o auxílio de outras partes da escritura, que discorrem sobre o mesmo assunto, para entender a aplicação dessa lei
Recomendamos a leitura de João, capítulo 19, Marcos, capítulo 15, Mateus, capítulo 27 e Lucas, capítulo 23. A lei da autoria do texto. Os diferentes autores da Bíblia viveram em tempos, culturas, economias, geografias e situações sociais até em regiões diferentes. Portanto, a forma de apresentar, fazer uma certa apresentação de determinado texto para o povo que vivia em situação diferente, deve ser comparado com outros textos que abrangem situações em tempos remotos. Para entender a aplicação e a compreensão dessa lei, que é a autoria do texto, você pode fazer a leitura de Efésios capítulo 5, 1 Pedro capítulo 2, Cantares capítulo 5. Temos aqui a lei da interpretação do texto. A interpretação do texto é aquilo que a passagem quer dizer no tempo, no espaço e nas circunstâncias em que foi escrita. O literalismo busca o que o texto quer dizer, e o simbolismo, o que a figura está expressando. Bem, a lei da aplicação do texto. O mesmo texto pode ser aplicado à pessoa vivendo em épocas e situações geográficas diferentes. Você pode ver esse Mateus capítulo 13. Por fim, a lei da implicação do texto. Em um sentido filosófico, posso dizer que uma pessoa geme porque está doente. Nessa ilustração, encontramos a lei da implicação, a manifestação patente, da latente implícito. Então, encerramos esse estudo com vocês. Esperamos que tenham aprendido bastante coisas, tá bom? Forte abraço e agradeço à Faculdade Livre Teológica Beranas e ao professor e reitor Jackson pela oportunidade de ministrar esse curso com vocês, esses estudos, e que Deus abençoe vocês e baixe os materiais que vocês já viram aí nas aulas para melhor se aprofundar, tá bom? E espero vocês se permitir em outras disciplinas, tá bom? Forte abraço, continuem estudando, não percam a motivação, continue aí se esforçando, né, dentro das suas condições, e acredito eu que vocês vão realmente evoluir cada dia, tá bom? Abraço a todos e, novamente, parabéns. E agradeço a sua paciência, a sua confiança em nosso trabalho, tá bom? Forte abraço. Até breve.